Convite real, eu aproveitei esses 2 dias de espetáculo que nós tivemos. Quem estava esses 2 dias de espetáculo? Quem veio? Quem veio participar? Que coisa boa, não é? Quem não veio participar? Então tá, te prepara para dar uma fisgadinha hoje aí no seu coração. Onde é que você andava? Vamos lá, estava muito bom ontem, também na quinta, foi sábado, sexta e sábado, né? Sexta e sábado, extraordinário. O espetáculo, ele tem cumprido há 16 anos o que ele veio como proposta, não é? Ganhar almas. A pastora é muito engraçada, ela não entende muito de carro. Para ela, carro tem que funcionar, né? Ela não importa se tem luzinha aqui, se tem luzinha lá, se tem LED aqui, se é etanol, gasolina, andando, andando equivale, não é? O espetáculo, ele cumpre o seu propósito, e cumpriu esses 2 dias de ganhar almas para o Senhor. Gente, se uma pessoa só tivesse aceitado a Jesus, ou se reconciliado, já teria valido a pena. Só que, para além de ganhar almas, o espetáculo, ele traz vida para a igreja, traz comunhão para os irmãos, a gente descobre novos talentos, muitos irmãos desenvolvem o seu coração de servo. Então, o espetáculo de Natal, ele tem toda uma dinâmica extraordinária, e ao longo desses 16 anos, tem cumprido. E esses 2 dias foi extraordinário, foi muito bom. Vamos à palavra de Deus então. Mateus 22, a partir do versículo 2. Deixa eu ler com você. O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para seu negócio, e outro, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e enviou suas tropas, e exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não foram dignos. Vão, pois, às encruzilhadas dos caminhos, e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. A sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem vestes nupcial? Ele emudeceu. Então o rei ordenou aos seus serventes amarrarem os pés e mãos dele e atirarem para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Queridos, o Senhor Jesus, Ele está, como diz alguns relatos, não é? Na última semana, em carne, no meio dos homens. Aqui, Jesus está em Jerusalém, na última semana dele, como verbo encarnado, porque depois de ressuscitado, ele vai passar ainda mais 40 dias, mas agora com o corpo glorificado. Mas aqui, nesse momento, ele está na última semana dele. Jesus, ele chega a Jerusalém, e você sabe aquela passagem, é só você ler o capítulo anterior, que é o capítulo 21, vai descrever Jesus entrando com aquele relato profético, não é? Porque havia uma profecia que Jesus, não é, que o rei viria montadinho no jumentinho humilde e tal, e seria uma referência, e seria uma bênção para
para Israel, para Jerusalém. Essa profecia se cumpre no capítulo 21. Jesus entra no jumentinho pelas portas de Jerusalém e a multidão, não é, em volta com palmas, com folhas de oliveiras, gritando, não é, para ele: Hosanas, bendito é o filho de Davi, é o que vem em nome do Senhor, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosanas. E é um alvoroço, e muita gente, uma multidão, celebrando, e acredito que entre eles fariseus, pessoas de todos os níveis e classes aqui, estavam nessa celebração, não é? Ali louvando a Jesus quando ele entra em Jerusalém. Jesus entra em Jerusalém e depois vai visitar o templo, e aí Jesus vai dar lições importantes, não é? Em Jerusalém, com os fariseus que ali estavam. Acho muito interessante uma passagem, quando Jesus, no capítulo 21 de Mateus, Jesus está ensinando, e chegam os fariseus, aqueles que achavam, não é, que cumpriam uma lei e tal, chegam para Jesus e dizem assim: Rabi, mestre, com que autoridade você está ensinando isso? Com que autoridade você prega? Você fala essas coisas? De que autoridade? Quem te deu essa autoridade? Com que autoridade você faz isso? E Jesus, sendo um bom judeu, não é, sendo um rabi, um mestre, ele responde fazendo uma pergunta. Isso é muito interessante. Às vezes nós queremos logo dar respostas, e não deve ser assim. A gente precisa fazer as pessoas raciocinarem, pensarem, e elas mesmas obterem suas próprias respostas. E o Senhor Jesus faz uma pergunta para eles, dizendo assim: eu respondo vocês, eu respondo da onde vem a minha autoridade. Se vocês me responderem da onde é o batismo de João, no caso João Batista, é de Deus ou é dos homens? Da onde é, de quem procede o batismo de João Batista? De Deus, dos céus ou dos homens? Jesus deixou os fariseus numa encrenca, numa encruzilhada, porque os fariseus pensaram: se nós dissermos que o batismo de João é dos céus, é de Deus, ele pode dizer: então por que vocês não se batizaram? Então por que vocês não receberam? Olha como eles também são sagazes. E pensaram: se nós falarmos que o batismo de João é dos homens, olhe para mim vocês, o batismo de João é dos homens, escute, eles poderiam ter a revolta da comunidade, porque João era muito admirado, João era muito respeitado, temido por reis inclusive. Escute uma coisa, nesse sentido, eles ficaram sem saber que tipo de resposta dariam. Se dissesse que era dos céus, eles poderiam ter um problema que Jesus iria apontar e dizer: então por que vocês não se batizaram? Ficaram criticando o batismo de João. Se dissermos que é dos homens, a multidão pode se revoltar contra nós, porque João era admirado. Então eles, de forma malandra, vamos dizer assim, não é? Sagaz, eles dizem assim: nós não sabemos, Senhor. Nós não sabemos de onde que é o batismo de João. Tolinho eles, não é? Nós não sabemos de onde é o batismo de João. Aí Jesus diz: pois bem, já que vocês não sabem de onde é, não sabem responder de onde é o batismo de João, eu também não vou dizer para vocês com que autoridade eu faço isso. Jesus muito sábio, uma sabedoria extraordinária, não é? Eu admiro essas lições do Senhor Jesus, quando ele vai se deparar com esses fariseus. E aí Jesus traz aqui no capítulo 21, antes do que nós estamos lemos, ele traz aqui 3 parábolas importantes. A primeira parábola é dos lavradores maus. Jesus está contando aqui, querido, escute uma coisa. Esse relato que Jesus está trazendo do capítulo 21 de Mateus, é um relato acerca da rejeição dos fariseus e dos judeus com relação a Jesus. Aí Jesus conta a primeira parábola, os lavradores maus.
o dono de uma vinha. Jesus conta a parábola. Um senhor rico tinha uma vinha. Na época de colher a vinha, mandou lá os lavradores. Quando os lavradores chegaram lá para colher os frutos da vinha, as pessoas que estavam lá na vinha pegaram eles e bateram, espancaram e até mataram. Aí ele mandou de novo outras pessoas para colher os frutos. Novamente, os lavradores maus pegaram os servos daquele dono da vinha, bateram, apedrejaram e até mataram. Por fim, o dono da vinha, diz Jesus nessa parábola, ele manda o próprio filho. E o dono da vinha pensa: se eu mandar o próprio filho, eles vão respeitá-lo. Mas o contrário, os lavradores maus pegam o dono da vinha e matam o dono da vinha. Na mesma sequência do capítulo 21, Jesus conta a segunda parábola, e ele diz assim: um pai tinha 2 filhos, e disse a um filho: meu servo, meu filho, vai trabalhar para mim, vai fazer algo para mim. E o filho disse assim: não, pai, eu não vou, eu não quero ir, não estou disposto a ir. Mas logo se arrependeu e foi trabalhar para o pai. O segundo filho, Jesus disse, o pai disse: filho, vai fazer algo para mim. E prontamente o filho diz: eu vou, pai. Só que ele não foi. Aí Jesus pergunta: qual dos 2 filhos, qual dos 2 irmãos procedeu corretamente? E a multidão responde, os fariseus respondem, eles dizem: aquele que disse que não iria, mas se arrependeu e foi. Aí Jesus vem agora, no texto que nós lemos, capítulo 22, a partir do 2, e conta a terceira parábola, chamada das bodas, chamada da festa, chamada do casamento, que nós chamamos esse final de semana, no espetáculo de Natal, o convite real, não é? Nós demos o nome, versão Templo das Nações, o convite real. Quando você vai ler em várias ali nos outros evangelhos, é o casamento, é as bodas, não é? É a festa. Nós colocamos o convite real. Jesus conta essa história de um rei, não é? Que tinha o seu filho, o seu príncipe, que iria casar. Quem estava aqui sexta e ontem, se você não me entendeu, é esse relato, não é? Mas creio que vocês entenderam o que queria dizer o convite real. Do rei que tinha um reino, não é? Nós chamamos no espetáculo o reino dos ventos. Jesus chama o reino de Deus, o reino dos céus. E esse rei que tinha o seu príncipe, seu filho, que queria casar, e mandou os convites, mandou os seus servos ir lá convidar as pessoas da realeza, da nobreza, para vir participar das bodas, da festa, do casamento do seu filho. Só que esses disseram que não podiam vir, que não podiam participar, que não tinha condição de vir, estava todo mundo ocupado com as suas coisas. Mas o rei, prontamente, ele já tinha programado a festa, e ele queria fazer a festa para o seu filho. Então, como a nobreza, como os seus convidados não quiseram vir, não aceitaram o convite do rei, nós lemos no texto, o rei manda os seus servos ir nas ruas, nas esquinas, e pegar quem quisesse. Para vir para a festa. E foi isso que aconteceu. O rei manda os servos, vão lá em todas as esquinas, ruas, pegam qualquer pessoa e trazem para a festa. E ali o rei vai celebrar a festa. Jesus está falando dessas 3 parábolas, de que ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Ele veio para os judeus primeiramente, mas os judeus se acharam tão bons, porque eles não queriam aquele Jesus. Aquele Jesus não servia para eles. Eles queriam um Jesus general, guerreiro, com a espada, que viesse libertar Israel do Império Romano. Aquele Jesus falando de paz, de amor, indo contra o sistema religioso deturpado,
doentio, eles não queriam aquele Jesus e rejeitaram a Jesus. Jesus está falando por parábolas e eles entenderam, os fariseus entenderam, que eram eles que estavam, eles eram aqueles lavradores maus, que mataram os seus servos e mataram inclusive o filho do dono da vinha. Jesus está dizendo que tinha mandado os profetas, que mandou os patriarcas, que mandou os profetas, inclusive seu próprio primo, João Batista, Deus tinha enviado, o dono da vinha tinha enviado, o rei tinha enviado, e mesmo assim eles mataram. Estava uma prova viva. Naqueles meses eles tinham matado João Batista. Então vejam, queridos, vejam como a palavra se cumpre acerca da rejeição dos judeus contra Jesus. Eles não quiseram a mensagem, eles não aceitaram a mensagem do rei. Os filhos, aquele filho que prontamente diz, eu vou, são esses que quando os anjos deram uma notícia, quando as profecias se cumpriram, nasceu o Salvador, todo mundo se alegrou, se alegraram em Deus, mas depois eles não seguiram os mandamentos, eles não seguiram a Jesus. É esse filho que disse que iria fazer para o pai e não fez. São os convidados da festa, do convite real, que pegaram o convite, não é? Pegaram o convite, mas não quiseram, rejeitaram, jogaram fora, amassaram, não quiseram, rejeitaram o convite do rei. É o povo de Israel, são aquelas pessoas, a começar dos fariseus, aqueles que supostamente conheciam a lei, conheciam uma palavra, esses rejeitaram. Diga misericórdia. Daqui eu tiro algumas lições, eu tiro 3 lições importantes para você nesta noite. Primeiro, o convite é para todos. Diga o convite é para todos. Escute uma coisa, o convite é para todos. Vamos comigo para Mateus 28, esse é um texto que você deve conhecer. Mateus 28, 19. Mateus 28, 19 diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos agora para João, capítulo 1. João, 4º livro do Novo Testamento, capítulo 1, versículo 12. João 1,12 diz: mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Escute uma coisa, a mensagem é para todos, o convite é para todos. Jesus convida todas as pessoas. Olhe, eu não acredito nessa teoria que Jesus morreu só para os salvos, só para os eleitos. Há uma corrente teológica que diz que Jesus morreu só para os eleitos, só para quem é salvo. Eu acredito que Jesus morreu para todos. Jesus estava ali na cruz e do lado dele tinha 2 ladrões. Jesus só não estava do lado do ladrão que iria recebê-lo, queria reconhecê-lo como o Senhor. Jesus estava entre os 2 ladrões. Jesus veio para toda a humanidade, para que todo mundo se salvasse, para que ninguém se perdesse, para que ninguém se desviasse, para que todos tivessem uma oportunidade. Meus irmãos, o convite é para todos. Só que, como diz o texto que nós lemos, muitos o rejeitaram. Assim como os seus familiares rejeitaram a Jesus, hoje em dia muitos continuam rejeitando a Jesus, fazendo para si ídolos, imagens, religiões, reinos, e não querendo o Senhor. É por isso, meus irmãos, que no último dia não haverá desculpa. Deus tem usado muitos sinais, muitas falas para se revelar para a humanidade. Os céus manifestam a glória de Deus. Está aí,
Você olha para os céus, para os sinais. Esses dias teve um eclipse bonito, um negócio, como é que é, a estrela de Belém, a coisa assim, não é? Está sempre havendo sinais. Você olha uma cachoeira lindíssima, você olha um rio, você olha a natureza, você vê Deus, o canto de um pássaro, não é? A cor de um pássaro, a pelagem de um animal. Aí você começa a ver na natureza a obra de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não tem como as pessoas dizerem: Senhor, eu não te conheci, eu nunca ouvi falar de ti. Olha, meus irmãos, até mesmo o índio que está lá no meio do mato, como é que ele pega uma pedra e vai adorar? Como é que ele adora a lua, o sol? Ele sabe de algo superior a ele. Ninguém, meus irmãos, chegará diante de Deus no último dia e vai dizer assim: Senhor, eu não sabia que era dessa forma. Porque o convite foi dado para todos, para toda a humanidade. Queridos, sejamos portadores desse convite. Eu quero desafiar essa igreja, no ano que está vindo, e ainda nesse que está findando, a ser um portador dessa mensagem, a proclamarmos o convite real, a falarmos do amor de Deus com a nossa vida, com as nossas falas, com os nossos talentos. Olha isso aqui, o que foi esse final de semana? O que foi sexta e sábado? 4 apresentações. Não só o pessoal que estava aqui trabalhando em termos de apresentação, mas a equipe que estava apoiando na maquiagem, na filmagem, na transmissão, no apoio. Todo mundo servindo ao Senhor com seus talentos. Olha, eu e o pastor Arnoldo fizemos apelo aqui. Nós fizemos apelo em todos os 4 apelos. Pessoas aceitaram o convite real. Mas você pode ter certeza, os irmãos que estavam nas câmeras, lá na mesa de som, na maquiagem, no apoio, essas pessoas, elas têm participação na salvação dessas pessoas que vieram a Jesus. Então, meus irmãos, você acha que não é tempo de você não apenas ficar sentado, parado e fazer alguma coisa para esse rei? Aceite o convite nesta noite de servir a esse rei e levar essa mensagem de alguma maneira para as pessoas. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com alegria, por favor. É para todos. O convite é para todos. Para aquele vizinho chato, para aquele parente que zomba da igreja, que faz brincadeira de Deus, faz piada com as coisas da igreja. É para todos. Para essa pessoa que diz: eu nunca vou entrar numa igreja evangélica, eu não quero saber de pastor, não quero saber de igreja. É para todos. O convite é para todos. Então ore por essas pessoas. Se tiver a oportunidade, fale do amor de Deus para essas pessoas. O convite é para todos. A segunda lição que eu aprendo nesse texto, embora tenha muitas, existe um padrão para entrar na festa. Existe um padrão para entrar na festa. Vamos ler comigo no nosso texto base, Mateus 22, 11 e 12. Vamos lá, versículo 11 e versículo 12 novamente. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupcial. Versículo 12. E perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Escute uma coisa, queridos, existe um padrão para estar nesta festa. Escute uma coisa: o convite é para todos, o chamado é para todos, mas para permanecer nessa festa, precisa estar com as vestes adequadas. Esses dias eu disse aqui em um dos cultos, eu não lembro qual, que você pode vir como você está, do jeito que você é. Você pode vir, olha,
todo torto, como diz aquela canção, né, do homenzinho torto. Você pode vir todo torto, você pode vir do jeito que você é. Jesus vai me aceitar como eu sou, meus pecados, minhas falhas, meus defeitos, minhas manias, com tudo que a gente tem, com essa bagagem velha que a gente tem. Jesus nos recebe assim. Mas, meus queridos, até podemos vir para a festa, mas permanecer nessa festa, no casamento, no reino, nós precisamos de vestes apropriadas. De vestes apropriadas. Escute uma coisa, queridos, a gente não vai ser salvo de qualquer jeito. Não, meus irmãos, todos os caminhos podem levar a Roma, como tem um adágio popular. Quem sabe todos os caminhos podem até levar a Roma, mas a Deus, só Jesus leva a Deus. Só um caminho leva a Deus. A pessoa pode dar 1000 cestas básicas, pode fazer causa social, não vai ser salvo por isso. Pode ser amado em Calcutá, pode ser quem for, se não entregar a vida a Jesus, não vai adiantar. O que eu acredito é que essas pessoas fazem isso porque elas já entregaram a vida a Jesus. Isso sim eu não acredito. Mas esperar de que eu vou dar um quilo de açúcar para um pobre miserável, eu vou dar um pacote de sal. Tinha época aqui que os irmãos só traziam sal. Eu digo, meu pai do céu, quer salgar a vida dos irmãos, coitado. A gente pedia aquele de alimento, só trazia o sal. Aí começamos a dizer, meus irmãos, traga variado, pelo amor de Deus. Sabe? Eu vou dar 1 quilo de sal para salgar a vida do miserável. Isso não vai salvar você, não vai me salvar. Dançar bonito, cantar bonito, pregar bonito. Gente, se nós de verdade não entregarmos a nossa vida ao Senhor, e não purificarmos as nossas vestes, nós não podemos permanecer na festa. Olhe, querido, a coisa está se afunilando, as profecias estão se cumprindo. Amigo que está em casa assistindo esta pregação, Jesus está às portas. O noivo, o rei já fez o convite, já distribuiu o convite, tem enviado seus arautos. A festa está prestes a acontecer. Você está sendo convidado. Mas, querido, vamos preparar as nossas vestes, vamos preparar a nossa vida. Existe um padrão para entrar nos céus. Existe um padrão para entrar no céu. Não é de qualquer jeito assim, mas também não é por obras para que ninguém se glorie. Eu quero convidá-lo para o livro de Romanos, capítulo 10, verso 3. Vá comigo. Romanos, capítulo 10, versículo 3. Diz assim: conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Não é pela nossa justiça. Eu vou ser salvo do meu jeito. Eu sou muito bom. Eu não preciso ir para a igreja. Algumas pessoas eu já convidei, elas dizem assim: eu não preciso ir, pastor. Eu não mato, eu não roubo, eu não falo mal de ninguém. Eu estou bem com Deus. Tem que ir quem é pecador. Eu sou uma pessoa muito boa. Eu não falo da vida de ninguém, eu não ando de casa das pessoas, é só da minha vida para o trabalho. Essa pessoa se acha muito bom. Eu de vez em quando dou umas esmolas. Vai para o inferno, miserável. Vai para o inferno, pecador. Você pode ser filho do Bolsonaro, de quem que seja. Você pode ser filho do Billy Graham. Se não entregar a vida a Jesus, irmão, não vai ser salvo. Você pode ser filho do pastor, da pastora, do irmão tal. Se nós não entregar nossa vida ao Senhor e não entender o padrão do reino, nossa mãe não vai nos salvar, sabe? Não é por semelhança. Como faz uma assinatura lá, não é? Compra lá um negócio, a pessoa não pode ir, e aí manda lá os documentos, aí faz lá por semelhança, lá assina o documento, e a pessoa pode adquirir em nome do outro. Não existe isso. Não procede como acontece com os mórmons. Nos mórmons, depois que, entre tantos erros teológicos, os mórmons é uma seita braba,
Por quê? Uma das coisas é, eles batizam pelos mortos. O meu bisavô lá, que eu nem sei quem é, eu quero que ele seja salvo. Eu não sei se ele morreu salvo ou não. Aí eu chego para o pastor e digo: pastor, me batiza, em nome do meu avô. Aí o pastor me batiza, como se eu fosse meu avô, meu bisavô. E aí o meu bisavô, que eu não sei onde é que ele anda, ele vai ser salvo. Isso é uma mentira do Satanás. Não vai ser salvo assim. Não se salva por semelhança. A não ser quando não reconhecemos a Jesus, irmão. A gente não salva pai, mãe, marido, mulher, filho. Eu vou e eu já garanto meu filho levando ele. Ele tem que ir pelos pés dele. Ela tem que ir pelas pernas dela. É por isso que precisamos ensinar para os nossos o caminho da salvação. Porque a minha salvação não garante a salvação do meu amigo. Cada um, olha, mal garante a sua. Se não for Cristo que tenha misericórdia. Você entende isso? Não é por nossa justiça. As pessoas estabelecem um padrão para elas e dizem: eu sou uma pessoa boa, pastor. Eu não preciso nem ir para a igreja, porque eu sou uma pessoa justa. Ninguém é justo. A Bíblia diz que não há um justo sequer, meus irmãos. Então não é o nosso padrão. O padrão é o padrão que o rei estabelece para poder entrar na festa. Deixa eu ler com você agora, vá comigo para Atos, capítulo 4. Atos depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, aí nós temos Atos, capítulo 4, versículo 12. Atos 4, 12. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome. Não há uma outra maneira de sermos salvos, meus irmãos. Existe um padrão. Como é que eu entro na festa? Como é que eu sou salvo? Como é que eu posso me garantir nessa festa? Você aceita o convite real, reconhecendo a Jesus como o Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida, vivendo Ele todo dia no meu coração. Não é o nosso padrão, é o padrão dele, é reconhecer Ele, é servi-lo de verdade, genuinamente, ter Ele como padrão das nossas vidas. Digam amém. Digam amém. Por fim, a terceira lição que eu tiro dessa passagem é a festa. A festa vai acontecer independentemente dos convidados rejeitarem ou não o convite real. Porque os convidados rejeitaram o convite, mas o rei já tinha programado a festa, o rei já tinha estabelecido a festa. Sabe como é que é? Tem o culto, vai acontecer o culto, vai acontecer, certo que vai acontecer. Faltou um ou outro não, mas vai seguir o culto. A festa vai acontecer. Meus irmãos, enquanto nós estamos aqui sentados, Jesus está preparando a festa. Digam amém. Olhe, eu que gosto de festa, estou numa expectativa. Eu amo festa. Eu fiquei muito sentido esse ano que não saiu minha festa de aniversário, porque eu adoro festa. Eu gosto do fucedo, como diz minha sogra. Eu gosto de virar madrugada no agito. Eu sou sanguíneo, gosto disso. Não tem problema. Fiquei chateado. Aí queria fazer uma janta. Isso é uma janta, fica muito chato, né? Só formal. Eu gosto do tuf-tuf, como diz o pastor Arroz, né? Do agito, eu gosto disso. Eu gosto de festa. Você imagina a festa que o Senhor está preparando para nós, meus irmãos. E uma festa necessária. Você sabe por quê? Porque nós estamos aqui nesse mundo, gente. Os servos de Deus, a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo. Nós precisamos de uma festa, para não ter dia para acabar, para não ter hora para acabar. O culto é limitado, a gente tem tempo para acabar. As nossas festas são limitadas, tem hora para acabar. Sabe quando você está assim, esgotado, cansado, e aí alguém te chama para uma festa, um negócio, como o espetáculo de Natal. Aquilo foi uma festa para nós ontem. Sexta-feira, foi uma festa, era 11 horas, o pessoal já tinha ido embora, nós estávamos aqui faceiro, sabe, feliz,
cansado, mas feliz, porque nós estávamos numa festa. Você imagina então a festa que Deus tem preparado para você, meu irmão. Se você está em luta nessa vida, se você está sendo provado, o diabo quer roubar a sua alegria. Olha, levante a sua cabeça. Você recebeu o convite real. Tem uma festa esperando você. Tem uma festa esperando você. Se alegre no Senhor, celebre a Ele. É uma boa notícia. Tem uma festa esperando você. Diga amém. Diga amém. Eu imagino a frustração desse rei, quando ele convida os seus convidados para a festa, quando ele convida a nobreza. Meus irmãos, agora quinta-feira, quinta e sexta, eu mandei mensagem e liguei para muitos conhecidos meus, convidando eles para vir para a festa. Olha, eu fiquei bem decepcionado, eu fiquei bem chateado, porque você não imagina de gente que eu liguei, de gente que eu mandei mensagem, chamando, convidando para o espetáculo de Natal, para vir participar, porque a gente gosta, né? E é uma bênção o espetáculo de Natal que a gente faz. A gente tem, ontem quando nós fomos fechar aqui, para fazer pagamento para o pessoal nós locamos luzes, locamos um monte de coisa, sabe? E gasto, misericórdia, sabe? As ofertas que a gente arrecadou nos 4 horários, meus irmãos, não deu R$400. Sabe o que é isso? 4 eventos, não deu 500 pila. Você imagina? Você não faz ideia do gasto que nós tivemos para montar essa festa. E aí eu fiquei pensando, muitos irmãos da casa não vieram, cada um com as suas desculpas. Muitos irmãos da casa ficaram em casa. Eu não quero julgar você, cada um sabe de si, mas eu fico chateado, porque não tem nessa cidade, eu acho que não tem no Rio Grande do Sul uma igreja que faça um espetáculo como o nosso. Eu acho que não tem, né? Vocês que são da capital, nós somos do interior, nós somos mais simples, como dizem os irmãos, né? Nós somos mais simples, porque nós estamos aqui do interior. Vocês são da capital, como diz minha sogra, né? Vocês sabem disso. Meus irmãos, não tem nesse estado uma igreja que promova um espetáculo como o nosso. E vocês têm oportunidade de vir e não vêm. Eu fico chateado. Quando eu vejo situações dessas, me dá vontade de ir embora, minha gente. Sabia disso? Porque eu vejo que o povo não nos valoriza aqui. Me dá vontade de pegar minha mala. Tem um monte de igreja fora do Rio Grande do Sul que nos chamam. Tem gente que chora para me voltar para São Paulo, para mim ir para Belém, para Brasília. Eu fico chateado, sinceramente. Porque eu vejo que a gente faz um esforço. Um montão de gente aqui, 2 dias. Minha gente vinha 2 da tarde para maquiar, para apresentar. 2 horários. Dá um cansaço nessa equipe. E o pessoal aqui celebrando. E muitos irmãos, nem para acompanhar no YouTube. Olha, pegaram o convite e não trouxeram. Se cumpriu a palavra. Sabe, muita gente pegou o convite e tirou o lugar dos outros. Muitos amigos meus eu convidei, liguei. Todo mundo dizia assim: pastor, eu estou com a mãe doente. Pastor, eu estou para fora. Pastor, não vou dizer para onde. Igualzinho o texto. Um ia casar, um ia ter o boi. Só que engraçado, na época da eleição, não tinha, todo mundo estava aqui. Começa por isso. Não tinha outra ocupação, estava aqui. Qualquer outra questão, estava aqui. Sabe, gente, cuidem isso, queridos. Sabe, cuidem isso de valorizar o que vocês têm. Isso é muito importante. Sabe, gente, o povo judeu é um dos povos mais privilegiados da humanidade. Jesus esteve lá. Às vezes eu fico pensando, se eu tivesse naquela época, como é que seria? Você imagina o que é ouvir as palavras de Jesus? Eu fico às vezes imaginando, eu choro, me emociono. O que é Jesus sentado no monte das bem-aventuranças, falando assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados.
Eu não imagino Jesus um pregador eloquente, gritão, como aqueles assembleanos que... Ai, não aguento nem ouvir mais gente assim. Eu imagino Jesus calmamente. Eu acho que ele é meio pastor Jefferson. É meio pastor Jefferson. Pastor Jefferson pegou agora há pouco. Dá vontade até de dar uma cochila assim, tão boa que eu vi ele. Eu ponho o microfone aqui em cima, ele põe aqui assim. Rapaz, é bom ouvir pastor Jefferson, né? É muito bom. Eu imagino Jesus assim, meus irmãos, eles tiveram Jesus ali. Você já parou para pensar nisso? Eles tiveram Jesus com eles. E eles rejeitaram. Parece aqueles filhos que quando eles têm, eles não valorizam, né? Como muitos de vocês, como eu, teve pai severo. Pai severo, pai que não tinha tempo ruim, era pau e pau. Mas, pelo menos eu, amo meu pai, admiro meu pai, sinto falta do homem que ele era. Às vezes nossos filhos, a gente dá tudo para eles, é carinhoso. Meu irmão, uma vez eu sentei no colo do meu pai, uma vez porque eu pedi. Posso sentar aí, pai? Senta aqui. Então senta. E fazia assim em mim. Olha o carinho dele na minha cabeça. Parece que estava me amassando. A gente pega nossos filhos, beija, né? Eu pego as meninas, eu cheiro, eu beijo. Ele acaba, sai, pai. Ai, pai, tá bom, chega. Ela, né? Você entende? Nossos filhos, a gente luta o máximo por eles. Parece que muitos não valorizam. Aqueles que têm, parece que querem jogar fora o que tem. Amados, cuidem isso. Sabe quem veio? Quando eu convidei, de um montão de gente que eu convidei, veio uma pessoa que eu mandei mensagem, era para 19, eu mandei 18 horas, eu tinha me esquecido dessa minha amiga convidada, e aí eu mandei para ela 18 horas, disse, olha, eu quero convidar a senhora tal, e ela, eu vou prontamente, pastor, dou um jeito, eu estou sem carro, porque eu emprestei meu carro para um filho, não sei para quem, um parente lá, mas eu vou de táxi, e veio, eu convidei, eu acho que umas 20 pessoas, veio uma, todos os outros me deram desculpa favorável, claro que era cuidar do pai, era da mãe, era uma viagem, era não sei o quê, mas sabe gente, por que não priorizar? Priorize a festa, priorize o que você tem. Às vezes, meus irmãos, a gente só valoriza quando a gente perde, cuidado com isso, sabe? Vamos valorizar o que Deus nos tem dado. Nós fizemos essa festa para vocês, para a igreja. Venham. Que ano que vem você, assim, não tem que inventar a viagem nessa época, fique aqui, aproveite. Muitos irmãos nós tivemos, acho que uma das maiores audiências no YouTube. As pessoas dizendo assim, maravilhoso espetáculo, que lindo. Não sei se tu viu, Daniel, né? Uma audiência imensa. Eu queria estar aí com vocês, tal. Queridos. E às vezes nós aqui na cidade, os irmãos da igreja, em casa. Talvez muitos nem assistiram. Valorize o que você tem. Cuide disso, queridos. Você tem uma bênção de ter um espetáculo, de ter uma igreja como essa, que te dá oportunidade para você crescer, para você ser, sabe, uma pessoa melhor na vida. Aproveite isso. Não jogue fora essa festa. Aproveite essa festa, porque a festa foi feita para você. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com alegria. Eu vou ler 2 textos e vou encerrar. Vamos lá, Mateus 21, 31. Mateus 21, 31. Mateus 21, 31 diz: cuidado para não perder a festa, não é? Qual dos dois, perdão, esse aqui é meu subtítulo. Cuidado para não perder a festa, amém. Vamos para o texto. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Eles responderam, o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhe digo, que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Era para estar todo mundo aqui, não é? Na festa lá, com Jesus, celebrando a Ele, servindo a Ele. Mas os fariseus rejeitaram. Os pecadores, os publicanos, aceitaram. Meus irmãos,
Escute uma coisa, como tinha gente nova nesse final de semana, muita gente nova na igreja, coisa boa por isso, né? O último texto, eu vou encerrar, Mateus 8:11. Mateus 8:11 diz: digo a vocês, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. O Senhor vai nos reunir, gente, de todos os lugares, para esta festa. Não fique fora. Não fique fora dessa festa. Vamos orar ao Senhor agora, se coloque em pé. E eu quero fazer apelo. Embora eu sei que a maioria, pelo que eu vejo aqui, são irmãos da igreja. São irmãos, me parece a maioria todos da casa, batizados, salvos em Jesus. Mas eu quero convidar você